Bom, hoje é nosso último capítulo do livro que eu estou fazendo a leitura comentada, né? Esse autodescobrimento da Joana de Ângeles pelo espírito de Valdo Pereira Franco. Então, para justificar tudo que nós vimos do livro desde o começo e esse último capítulo que vai falar sobre os sentimentos tanto dos amigos quanto dos adversários, vai falar do amor, vai falar de dor e sofrimento, enfim, sempre trabalhando as emoções e os sentimentos. Então, eu peguei o Livro dos Espíritos para que a gente pudesse iniciar com essa resposta da pergunta 132, que faz a seguinte questão: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha só que pergunta inteligente, né? Qual que é o objetivo? Por que nós estamos vivos? Por que nós fomos criados por Deus? O que nós estamos fazendo aqui? Quer dizer, qual é a finalidade de uma encarnação, ou duas encarnações, ou sei lá quantas, né? Qual a finalidade? E a resposta, igualmente inteligentíssima, diz assim: Deus lhes impõe a reencarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, se tem um objetivo, o objetivo é a perfeição. É claro que se a gente se perguntar em que estágio, em que degrau eu estou nessa perfeição, e é por isso que a gente está estudando o autoconhecimento, para sentir quanto falta ainda, né? Porque em cada encarnação nós temos um passo a dar em rumo a essa perfeição. Mas se a gente sentir que já está bem, que já está equilibrado, que já está conseguindo ter paz nesta caminhada, é um sinal. É um sinal de que a gente está realmente seguindo essa meta. Continua a resposta. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Então, está mostrando a diferença. Aqui, expiação, a gente pode considerar assim, que a pessoa está sofrendo mais do que vivendo em paz. E tem muita gente assim, não é? Se você colocar na balança, o sofrimento ganha disparado. E para outros uma missão, está trabalhando, está se percebendo, está se entendendo o que tem que ser feito. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Porque o corpo, que é o veículo, ele sofre muito. De fato, se eu machucar meu cotovelo, né? Como estávamos falando agora há pouco, é uma dor. Então, muitas dores físicas, elas precisam ser entendidas, curadas, trabalhadas, para que o espírito continue com o seu trabalho. Porque senão, eu com dor não faço nada, nem penso direito mais. Então, nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, super importante, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha que bonito isso. Na obra da criação. Não, então, veja bem, às vezes a gente pensa assim, qual é a obra da criação? É o planeta Terra, vai. Com seus movimentos de translação, né? Desculpem, o Sol, a Lua, mas não é
disso que nós estamos falando quando nós somos co-criadores. Do que será que nós estamos falando? Continua aqui. Para realizá-la, quer dizer, essa criação, obra na criação, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Tudo bem. De tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, tá bom, ele está mostrando aqui que às vezes não é só no planeta Terra que a gente tem um trabalho a ser feito. Mas sermos co-criadores é muito importante. Vamos pensar, no que será que eu estou precisando trabalhar para essa perfeição que ele disse no começo? Continua o texto. A ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir. E vou parar aqui. Um meio de progredir. Então, nós temos que procurar esse meio, porque a felicidade, ela não vem pronta. A paz não vem pronta, a harmonia não vem pronta, nada vem pronto. Então, nós temos que criar esse lugar que nos pertence quanto perfeição. Então, voltando aqui, ó, eles encontrem um meio de progredir e de se aproximar dele, Deus. Então, esse é o nosso trabalho. É por isso que o trabalho que eu escolhi para fazer as nossas reflexões fala do eu, do autoconhecimento, do que eu preciso fazer para que eu alcance essa conquista, chegar o mais perto possível do meu Criador, pela perfeição, pela cocriação. Então, no capítulo de hoje, ele vai começar a falar sobre o amor. E diz o seguinte, aliás, antes de eu ler, eu vou fazer uma distinção entre o que é sentimento e o que é emoções, para que a gente possa entender o parágrafo que eu vou ler. Sentimentos, aliás, as emoções, em primeiro lugar, as emoções é algo que a gente sente de imediato, quando vai ver já sentiu. É uma raiva, uma mágoa, um mal-estar vendo alguém, ou um mal-estar comigo mesmo por não ter conseguido entender alguma coisa. É algo que a gente diz assim, que é involuntário e é imediatista. São as emoções. Um medo. Mas pode ser uma alegria? Também pode, tanto do lado positivo quanto negativo. São emoções. Os sentimentos, por sua vez, eles são algo que são elaborados. Então, pode até ser uma alegria, mas elaborado. Eu preparei algo para ficar alegre. Né? Então, é o resultado de um esforço, vamos dizer assim. Né? Então, são interpretações e avaliações mentais das emoções, porque aí ele já é subjetivo, é algo que só eu sinto e só eu sei e só eu percebo. Eu não exteriorizo de uma forma muito clara. Então, são meus sentimentos. Né? Então, a definição aqui no texto diz assim: sentimentos são conquistas nobres do processo da evolução do ser. Então, à medida que eu evoluo para chegar à perfeição, eu estou desenvolvendo sentimentos. Desenvolvendo porque isso vem a partir dos instintos. Quando a gente é novo,
dentro das eras da humanidade, a gente trabalha primeiro os instintos. Os instintos, por exemplo, na época das cavernas, os homens se matavam para se defender, e tudo bem. Quer dizer, ninguém sabia se era pecado, se não era, se a consciência pesa, se não pesa. Era assim, porque fazia parte daquele momento, porque era um instinto. Eu precisava me defender e sobreviver. Então diz aqui, desenvolvendo-se dos instintos, libertam-se dos atavismos fisiológicos automáticos para se transformarem em emoções. Então, primeiro veio o instinto, depois veio as emoções, que alcançam a essência da vida, quando aos poucos eles vão se tornando cada vez maiores. Então, tem uma escala. Então, a gente pode dizer que hoje a maioria de nós está no nível das emoções. Né? Porque o sentimento a gente sabe, a gente tenta, mas ainda não somos puros sentimentos. Né? E ela diz assim, na fase inicial do desenvolvimento, o ser possui as sensações em predomínio do comportamento que o vinculam ao primitivismo. Então, no primitivismo, a gente era instinto puro. E isso era transmitido tanto pela dor quanto pelo prazer, pela satisfação, pelo desgosto, tanto faz, o positivo ou o negativo. Mas era um instinto. E depois... Não, a razão não entra aqui ainda. Tá bem longe, né? Na época do primitivismo, quando a gente ainda trabalhava só instinto, não entra a razão. E nem o sentimento. Não entendi disso. Sim, na emoção começa. Por quê? Porque a emoção já te dá você reconhece um sentimento, positivo ou negativo, bom ou não. Aí você começa a pensar, mas por que isso não está me fazendo bem? Por que a raiva está me fazendo mal? Dependendo da força da emoção, a gente não acha uma razão. Sim. Aí vem a razão depois. Vem depois que você analisa. Isso. Então, de fato, o que a gente pode concluir a partir da tua pergunta é: quanto mais sentimento nós temos, mais racionais nós somos. Porque foi uma conquista, veio aos poucos, ao longo, nós decidimos ser assim, não foi pelo ímpeto, né? Quer ver? Nesse processo da qual nós estamos falando, o ser é prisioneiro dos desejos imediatos e grosseiros, com insight de percepção de harmonia. Insights. Opa, o que aconteceu aqui? Né? É melhor fazer assim, então, já que aqui me dei bem. Insights e de harmonia, de equilíbrio, de alegrias, lentamente, à medida que supera o egocentrismo. Essa palavra egocentrismo é próprio que a gente usa com a infância, né? A criança é egocêntrica. O que quer dizer egocêntrico? Quer dizer que ele não enxerga o outro, ele não sabe nada, ele quer tudo para ele. Alguém está brincando com o brinquedinho dele, vai lá e pega e não quer nem saber se o outro chorou, se não chorou. Então, o estágio egocêntrico é infantil. E tem muita gente que carrega esse sentimento ao longo de 60, 70 anos. Por isso que essa analogia do crescimento mesmo do infanto, juvenil, para adolescência, adulto, faz parte do nosso desenvolvimento psicológico, né?
Então, lentamente, à medida que supera o egocentrismo, desabrocha-lhe os sentimentos de valores morais. Então, quais são os valores morais? As conquistas intelectuais, as conquistas culturais, as conquistas artísticas e idealísticas. Então, sabe, a arte, a leitura, um escultor, um pintor, tudo isso sensibiliza e faz o outro entender. Por exemplo, Gandhi, quando trabalhou pela paz do seu povo, ele falava assim, não vamos brigar, não vamos reivindicar nossos direitos com agressividade, com luta, com brigas, mas com o quê? Com essa parte mais sensível. Vamos sensibilizar o outro pela arte, pela cultura, pelo idealismo, e aí você conquista muito mais do que com armas, não é? Então, somente quando canalizado pela mente e pelo conhecimento, agiganta-se, constituindo o objetivo da existência, capaz de se libertar dos efeitos rigorosos dos instintos. Então é isso, a gente tem que trabalhar ao longo das nossas vidas e reencarnações, porque a gente não pode acreditar que 2000 anos atrás, quando a gente estava encarnado lá, 3000 anos atrás, a gente tinha a consciência que temos hoje. Não dá para considerar isso. E não vamos ter daqui 2000 anos também. Por mais que venha a tecnologia, porque daí a gente tem que andar de mão dadas a intelectualidade com os sentimentos que vem a partir da consciência. É um pouco difícil. Mas a gente tendo, vamos dizer assim, essa reflexão, já está valendo para que a gente consiga pensar nela, pensar mesmo. O que mais que a gente pode dizer? Ele está falando do amor. Então, o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. O que é o amor para vocês? O amor. A gente fala tanto nessa palavra que eu acho que ela se tornou até banal demais. A gente nem tem ideia do que é o amor. Porque amor não é paixão. Amor não é gostar. E outra, o amor não é de uma pessoa para outra. Que a gente considera amor quando a gente gosta de alguém, ama alguém, casa com alguém. Ah, eu amo. Amo meu filho, amo meu marido, amo minha esposa, amo. Mas não é disso. A palavra amor, ela é tão ampla para que a gente alcance esse patamar que realmente chega à perfeição por ela, por esse amor. Então não é um amor. Então hoje a gente pode dizer que somos egocêntricos, muito infantis em relação a esse amor que eles estão falando. O amor do jeito como Deus ensinar, a gente não está muito longe. Que tirar a vida Então. É algo que a gente ainda vai levar um tempo para poder trazer isso para a prática. Para a prática. E antes da prática. Via as pessoas conseguiam enxergar o potencial que aquela pessoa tinha, antes mesmo da pessoa se ver, ele conseguia valorizar. Eu lembro de uma passagem que fala quando ele foi um cachorro morto. E aí todos os discípulos que estavam junto com ele, tudo tampou o nariz pelo cheiro, estava forte.
Ele olhou e ainda falou, mas olha que dentes lindos que ele tinha. Então, sim, ele via beleza em tudo, via qualidade em tudo, e a gente... Mas porque, e eu estou lembrando de uma passagem do Chico Xavier. Parece que uma pessoa, né, ali na sessão, conversando com ele disse, mas eu não posso gostar. Ela estava reclamando de alguém, não posso gostar dessa pessoa. Essa pessoa é assim, assada, blá, blá, blá. E ainda mais, ela tem até um cheiro ruim. Ela, isso, aquilo, eu não gosto dela, porque ela é malcriada, porque ela me humilha, porque ela isso, porque aquilo. Aí diz que o Chico virou e falou assim, mas escuta, essa pessoa toma banho? Bom, toma banho, toma banho. Então ele já evoluiu. Mas olha a simplicidade, não dá para entender. Toma banho, todo mundo, que pergunta é essa, né? Então ele já evoluiu. Então, quando você olha as pessoas e você enxerga qualquer potencial dela, você está amando a humanidade. Você está amando o Deus. Porque é Deus que criou isso. Ele nos criou simples e ignorantes. Rumo à perfeição, ou seja, eu tenho que descobri-la, eu tenho que conquistar. Então, no mínimo, eu tenho que sentir pena de quem não consegue nem enxergar algo, né? Mas se você vê uma pessoa que luta o dia inteiro para sobreviver, para pagar suas contas, olha o valor que isso tem. Como é que você vai falar só dos defeitos dela? Nossa responsabilidade ela é muito grande mesmo quando se a gente não faz o jeito que continue através do outro. Olha, a gente pegar, né, da parte da psicologia, pegar o Freud, né? Através do outro, dar exemplo até do menino novo. Sim. Porque, como você está falando aí, você é consciente, né? E a moral, né? A lei, a moral, é que põe a gente aprende aquela socialidade. Sim. Então, vamos supor, uma pessoa que nasce em uma família, um filho que vem de uma família, então, ali ela não recebe amor, ela não recebe carinho, né? Pois é. No Espiritismo, deixando a psicologia de lado um pouquinho, não que isso não tenha valor, claro que tem. Mas, no Espiritismo, a gente aprende que a individualidade, o ser como ser único, o seu self, ele não depende nem da sociedade, nem do lar em que ele nasceu. Ele depende dele mesmo. Porque, se a gente for ver alguns exemplos, você percebe que tem pessoas que nascem em lares totalmente destruídos, destrutivos, e se conseguem fazer uma obra. Mas o modelo, uma coisa, por exemplo, que a gente poderia perguntar, por que existe a lei da sociedade? É uma lei. Eu queira ou eu não queira, eu vivo em sociedade. Eu preciso da sociedade. Eu preciso de todo mundo. O grupo se forma. Mas isso para te responder a primeira pergunta. Então, o modelo ajuda muito as pessoas a observar e se construir em cima do modelo da onde ele está, a cultura, a arte, tá? Mas, quando ele vem numa cultura, ao invés de uma outra cultura mais adiantada, por exemplo, aí a gente considera
o próprio planejamento reencarnatório. Então, você diz assim, por que eu nasci num país subdesenvolvido, na África, ou sei lá aonde, né? Na Etiópia, nesses lugares mais necessitados de crescimento cultural. E por que o outro nasce num país super evoluído, de primeiro mundo? Isso é do reencarnatório. É uma decisão da individualidade, do espírito. Porque ele pode evoluir nos dois lugares. Voltando à questão da vida. Então, de repente, elas aprenderam, elas aprenderam a comer da forma que os outros comiam, tudo, mas ela não quer dizer que ela não tem evoluído. Não quer dizer não. Elas podem ter muito sentimento. Isso não invalida essa situação. Então, é a cultura ali, né? A cultura vai ajudar como modelo para ela. Ela pode ter encarnado ali para servir de modelo ou ela aprender alguma coisa com esse modelo. A gente nunca sabe. O importante é que cada um de nós... Aí entra a individualidade. Eu não consigo, eu não tenho poder de mudar ninguém. Pode ser assim, grudado comigo. Eu não tenho poder. Ou a pessoa quer, permite e se ajusta e dá tudo certo, ou então não tem negócio, vamos dizer assim. A gente não fecha acordo nenhum. Porque é da pessoa, não é de mais ninguém. Ela pode estar no meio tudo e nada. E aí vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, gerar pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição. Então, aqui ela já vai falar como é que a gente vai conquistar esse amor. Então, é gerar pensamentos de autoconfiança. Então, não adianta ser pessimista. Autoconfiança e gravá-los pela repetição. Quando a gente fala que a gente tem que repetir, a gente tem que escrever... Sabe quando você quer memorizar algo, que você pega no caderno e escreve 500 vezes aquela palavra para memorizar? A gente tem que fazer a mesma coisa com o pensamento, um bom pensamento. Quando eu encontro uma solução para um problema, eu tenho que me fixar naquele problema. Eu lembro, assim, normalmente eu falo para as pessoas que eu trabalho com elas, eu falo assim, você ficou feliz quando aconteceu isso? Super! Então, toda vez que você estiver triste, lembra desse fato. Lembra desse momento feliz. Substitua o pensamento que te atrapalha por aquele pensamento. Então, é isso que ela está dizendo aqui. Pela repetição. Pensamento, vamos ver de novo a palavra que ela usa. Gravá-los pensamentos de autoconfiança pela repetição. Também, estabelecer programas de engrandecimento moral e fixá-los. Então, quando você quer crescer moralmente, você tem que fixar. Fixar onde? Na sua consciência. E corrigir os hábitos viciosos de utilizar as pessoas como coisas. Então, quando você percebe que você está usando as pessoas como coisas, começar a prestar atenção. Opa, aquilo é uma individualidade que está crescendo. Eu não tenho esse poder. Deixa aprender, deixa cair, deixa levantar, deixa viver. Tendo-as como descartáveis e tal, e valorizar a experiência a vivenciar, evitando a autocompaixão. A autocompaixão é muito interessante, porque todos nós, em algum momento, a gente se acha vítima. Você já viu alguém falar assim, não, mas isso não está certo. Na hora você se acha uma vítima. Como assim não estou certa? Como assim eu errei? Como assim eu não entendi? Então, já começa a ter autocompaixão, se fazer de vítima. E isso tem que parar. Isso não leva a nenhum pensamento bom. Né? E
a subestima pessoal, todos esses são motivos para você parar de perder tempo, vamos dizer assim. Parar de perder tempo. O amor é o grande bem a conquistar, em cujo empenho todos devem ampliar os mais valiosos recursos e esforços. Possuidor de uma pluralidade de interesse, expandindo-se em relação à natureza, ao próximo, a si mesmo e ao poder criador. Então, a gente vê o todo, a gente não consegue ver além do nosso... Oi? Da nossa redoma, da nossa bolha, sabe? A gente é muito fechado, da nossa cidade, ou sei lá, é muito pequeno. A gente não tem ideia do tamanho do universo. Então, se a gente começar a pensar no amor como algo assim, a gente vai crescer um pouquinho. E aí ela termina dizendo, quando alcança essa plenitude, irradia-se em forma de co-criador. É quando você começa a trabalhar para a humanidade, para a comunidade, para o bem geral e não só para você. Quando você faz um trabalho comunitário, enfim, essas coisas começam assim. Também você não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá da vida, um negócio, mas faz uma coisa pequena, né? Um trabalho comunitário, isso já ajuda a outra pessoa a ser autoconfiante e a outra pessoa também ir para frente e tudo mais. Hoje em dia, por exemplo, não há um setor comercial que não está reclamando de mão de obra. Qualquer um. Uma amiga minha foi 3 dias para descansar numa pousada. O dono da pousada e a sua esposa trabalhando como se fossem funcionários, no caso, além de administrar tudo, porque não tem mão de obra para arrumar o quarto, ou para não sei o que, ou servir o café. Onde está esse pessoal? Todos os setores estão com falta. Onde está esse pessoal? Fazendo o quê? Então, e quem está podendo... Pois é, mas então o que nós vamos poder fazer? O que nós podemos fazer? É para esse tipo de pessoas que nós precisamos trabalhar, para esclarecer, para, enfim, alguma coisa. Porque não adianta só, vamos dizer assim, achar ruim com eles também, né? A gente vai achar ruim com eles porque eles estão bem, eles estão realmente usufruindo do que estão sendo dado a eles. Ou estão errados? Não. Não estão nem roubando, nem nada. Estão vivendo com o que alguém dá. Sim. Mas então cabe a alguém que tem consciência mostrar que isso está fazendo ele não evoluir? Porque não é só em termos materiais. Se esse pessoal se conscientizar de que estão perdendo uma encarnação, porque não estão evoluindo. Porque trabalhar não é só para ganhar dinheiro. Não estão evoluindo. Estão na mesmice o dia inteiro. Então, onde está a arte, a cultura, para sensibilizar isso tudo? Enfim. Aí vem um outro título, que é os sofrimentos, na sequência do amor. Olha o que diz aqui. Os sofrimentos são ocorrências natural do processo evolutivo, constituindo desafios à resistência dos seres. Óbvio, né? Eu acho que isso é óbvio. A gente sabe que qualquer sofrimento, qualquer queda, qualquer expectativa, qualquer situação assim, eu sofro.
Mas se eu estiver meditando, pensando, realizando aquele sofrimento, eu saio dele e saio ganhando ainda por cima. E não saio perdendo. Eu não vou ficar com autopiedade de mim mesma. Então, a percepção emocional para decodificá-los e atingir áreas mais nobres do cérebro, igualmente limitado. Então, o nosso cérebro realmente é limitado. Aliás, existem estudos e teorias que mostram que o cérebro, ao longo dos milênios, ele cresce. Nos tempos primários, o cérebro tinha um tamanho bem menor que hoje. E ele cresce para quê? Consciência. Né? Nós não somos só um computador para entrar só informação, mas deduzir coisas dessas informações, né? E aí a gente consegue ter um elemento, um instrumento real para a nossa realização. Gente, deste modo, manifestam-se nas criaturas humanas nos vários aspectos físicos, morais, emocionais e espirituais. Então, nós temos 4 maneiras de crescer: físico, moral, emocional e espiritual. Como é que cresce no campo físico? Decorrem dos processos degenerativos da organização celular e fisiológica, sujeita aos mecanismos que se transformam e destruir aquilo que não serve. Então, por exemplo, quando a gente toma um antibiótico, estamos fazendo o quê? Estamos tentando destruir alguma coisa que não está funcionando direito. Isso é fisicamente. Na parte moral, são mais profundos, abalam sentimentos nobres. Olha ali. Então, a moral é a conclusão da nossa consciência. Eu tiro um conceito, um preceito, um princípio. Então, esses princípios, que são a minha moral, são mais profundas e abalam os sentimentos, dependendo da minha conclusão. Porque eu posso concluir se eu analisei de uma forma lógica, ou eu posso simplesmente concluir porque alguém falou que aquilo é desse jeito, que aquilo é que é certo, e eu aceito. Então, eu sou comandado, eu não sou autossuficiente. Nessa hora, né, a parte moral vai me levar a uma situação de um aspecto negativo da vida. E a parte da parte emocional, que diz aqui. Já a parte emocional sucede com matizes matizes com experiências passadas. Então, quando alguém tem grandes problemas emocionais, normalmente vem de vidas passadas. Então, principalmente nós espíritas, que sabemos que somos uma soma, né, de outras experiências, então, emocionalmente não consegue, é porque está com problemas de vidas passadas. Aí o trabalho é muito mais profundo, é muito mais complexo, é muito mais demorado, porque não é só a parte intelectual e nem moral, mas de emoções que ficaram arraigadas no espírito e não do momento atual. São 2 coisas a parte emocional. Ou eu estou com raiva de alguma coisa atual, né? Ou alguma coisa que já vem do passado, de vidas passadas. E quando se fala de problemas espirituais, é mais
é mais, diria assim, sensível ainda, porque tem a sua gênese total no pretérito, às vezes somadas a atitudes irrefletidas da atualidade. Invariavelmente, trazem conexões com seres desencarnados em processos severos de deterioração da personalidade. Então, quando tem problemas espirituais, aí a coisa é feia mesmo. Por quê? Porque aí já tem, além do problema dela, de vidas passadas, tem também de obsessores. E o trabalho fica muito, muito, muito complexo. E sabe aquela pessoa que não entende, você pode falar, parece que aí toma 500 mil remédios. Não, daí são casos extremos mesmo, mas que a gente vê acontecer. E tem muitos, infelizmente. Sabe? Muitas pessoas que perderam a noção da realidade. E isso é espiritual. E aí só mesmo as leis naturais para darem um jeito. Porque essa pessoa, em geral, não que é impossível, ela não tem mais força. Ela não tem mais força de reagir, de nada. Ela não pensa mais, ela não conclui, ela não analisa, não extrai uma experiência. Então, como que ela vai fazer para sair daquela situação? Fica muito difícil. Haja passes, trabalho, né? Haja trabalho de... enfim. Geralmente quando fica assim, tá? Nem vem, porque... nem vem. Não consegue, né? Não consegue, não enxerga mais nada. Quer ver? A pretexto de ascensão moral e espiritual são engendrados distúrbios masoquistas, fazendo crer que a eleição do sofrimento auxilia na libertação da carne. Aqui ela está dizendo e mostrando que muitas vezes essa pessoa ou essas pessoas, dependendo do grau de sofrimento, elas vão para um lado masoquista da solução. E essa situação masoquista é aquela que vai, tipo assim, se libertar de problemas da carne. Sabe aquele antigamente que o cara se batia assim, virava feridas nas costas, chicoteava, silícios, jejuns injustificáveis, macerações, solidão, desprezo ao corpo, castração e etc. Refletindo não a busca de si, mas um prazer degenerado e perturbador. Então, ele não está procurando nada, saber se entender. Ele está achando que isso vai resolver o problema. Nada, ele vai sofrer no corpo uma situação que ele precisava resolver na alma. E ela continua que quando se impõe esses métodos a outros, porque tem gente que usa esse método a si e usa para outros, né? A pretexto de salvá-los, não há saúde mental nem espiritual na proposta, mas sim sadismo cruel. Vocês estão lembrando de alguma coisa? A gente evita mesmo, mas que já passamos por isso, já. Passamos assim, a gente viu isso acontecer com muita força na sociedade. Era uma lei, era... Então, é isso. Então, às vezes, a gente, por amor até, a gente tem que combater esse tipo de situação, porque não leva a lugar nenhum. Porque o seguinte, você estava dentro da igreja, você deveria libertar
Aprisionava, né? Exatamente, sadismo, como diz ela. Né? Eu achei interessante, sadismo cruel. Né? E de fato, mas para as coisas mudarem, a gente tem que ter esse amor mesmo, esse amor universal. E mostrar para essa pessoa que está sofrendo que ela não precisa sofrer, que ela não deveria estar sofrendo, que ela não precisava se castrar, ela não precisava se machucar, nem nada disso. Mas foi uma época. É que tem resquícios ainda, esse que é o ponto. Existem resquícios ainda. E vai para um outro capítulo, que como que nós estamos no nosso tempo, temos mais 8 minutos, que vai falar sobre ser e estar. Então, nós somos ou não. O que é mais importante, ser ou estar? Então, essa questão, né? É ser ou estar? Então, só para responder, a gente não, acho que eu vou ler um pouquinho. É um conflito, diz ela, preponderante no comportamento das pessoas imaturas psicologicamente, e que é o medo da crítica. Quando a gente tem medo da crítica, a gente não sabe se é ser ou estar. Olha, cidade pequena, normalmente, 90% das pessoas sofrem de medo das críticas. Porque é uma comunidade pequena, todo mundo se conhece. Então, o que o outro vai falar, o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, eu não posso fazer isso porque o outro. Para a gente se libertar disso, nós precisamos entender que a individualidade me pertence, eu sou única, ninguém vai me mudar. Com nenhum comentário que venha de fora vai mudar meu jeito de ser. Então não é o comentário que vai me modificar, não é a observação do outro que vai me modificar. Vai me modificar o meu próprio comportamento, que eu mesma vou perceber se está equilibrado ou não. Oi? Aí vem o autoconhecimento. Então, veja bem, com efeito, a sua é uma conduta confusa. Fugindo de suas dúvidas, torna-se crítico mordaz dos outros no processo de transferência de valores. Então, diz aqui que a pessoa que tem medo de uma crítica do outro, ele mesmo vai ser crítico mordaz. Então, se uma pessoa fala assim, porque o que os outros vão falar, pode ter certeza que ela mesma já está falando do outro também. Quando eu não me importo, é porque eu nem enxergo isso, então não está em mim também. Então, anula essa ligação, sabe? Sabe o que é anular? É você não entrar em sintonia. Agora diz aqui, olha, essa pessoa procura sempre agradar na presença e faz-se censor na ausência. É isso. Insatisfeito, ele é rude com as pessoas que dele dependem e bajulador em relação aos que acreditam superiores. Sabe aquelas pessoas que, porque é chefe, então você começa a bajular porque é chefe? É presidente, então, nossa, você até ajoelha? Não é assim. É um ser humano que está lá. Então, eu não tenho que criticar e nem ter vergonha, nem ter medo, nem nada. Eu tenho que ter respeito por todos, os que estão acima e os que estão abaixo. Isso cabe em qualquer lugar. Então, o que ela acaba dizendo aqui? Que todos que transitam em experiências humanas durante seu curso, eles estão, mas são também da mesma forma. Eles estão e são.
respondendo a pergunta. Por isso que é um conflito. Porque você vai se considerar que deixa eu ver como é que eu vou falar isso aqui para vocês. Porque normalmente eu sou uma pessoa triste. Se eu sou, é porque eu estou falando do passado. Porque no passado eu tive algum trauma, eu tive algum problema, e isso me trouxe até aqui pelo trauma do passado. Porque antes desse trauma, eu não era triste. Então o trauma me trouxe até aqui, por isso que eu sou triste. Mas quando eu digo eu estou triste, é transitório. Eu estou pensando no futuro. Então eu sou triste porque ainda não resolvi meu problema, estou tentando me adequar, mas assim que eu resolver, eu já sou equilibrada e feliz de novo. Então, eu sou ou estou? Você pode ser ambos, mas é melhor o quê? Estar, porque é transitório. Porque você já tem uma noção de como deixar de ser triste. Então, a autocrítica sincera, os exercícios mentais, as conversações edificantes e a naturalidade diante das censuras, tudo isso proporcionam recursos valiosos para o descobrimento de si mesmo. Então, olha quanto recurso nós temos. Olha aqui. Autocrítica sincera. Realmente, outro dia eu estava insuportável. Pronto, você fez uma autocrítica. Não quero mais isso para mim. Mas se você nem se enxerga, ai, que pena. Os exercícios mentais encorajadores. Então, eu preciso ter coragem. Eu vou tentar, eu vou mais uma vez. Eu não consegui, mas eu vou me esforçar. São pensamentos encorajadores. Eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Eu tenho força, eu tenho vontade, eu tenho saúde, eu tenho tudo. Conversações edificantes. Gente, isso para mim é muito importante. Principalmente na nossa era, que todo mundo fica no celular o tempo todo. Onde estão as conversas edificantes? Nos memes. Exatamente. E mesmo quando estão sem os memes do lado, as conversas é falar dos outros. Cadê as conversações edificantes? Como é que a gente começa uma conversação edificante? Quem sabe me dizer? Ou quem tem um palpite? Como é que começa? Porque depende de mim. Não adianta falar, o outro não sabe conversar. Depende de mim. Como você está hoje? Mas tem uma pequena diferença nisso do edificante com esse que você falou. Para mim, essas perguntas que você fez são consoladores. Você quer envolver a pessoa para ficar consolador mesmo, sabe? Edificante, ela tem uma característica. É um papo mais profundo, um papo filosófico, né? Eu acho que a dificuldade do direcionamento que cada um dá para a conversa. Pois é isso que eu estou perguntando. Certos direcionamentos, certos dados, trabalho de possibilidade. Você pode ir para um lado negativo ou para um lado mais positivo da conversa. Então, depende do olhar que você vai ter para aquela situação e direcionar para uma conversa. Então, como é que você vai dar esse olhar edificante para essa conversa? Né? Esse é o ponto, é um exercício.
Quando você começa a perceber que aquela conversa não vai para lado nenhum, e se você jogar uma pergunta edificante, tudo bem. Por exemplo, quando, igual você falou, às vezes a conversa fala algo, se você está ali, alguém chega e começa a falar mal de alguém, tá? Aí, você pode falar, tá, mas você já viu a qualidade que ela tem? Você já viu como que ela é uma pessoa organizada? Você já viu como que ela é uma pessoa pontual? Uhum. Sim, é mais ou menos por aí. Mas mesmo assim, nesse exemplo que você deu, parece um pouco com o exemplo dele. Esse exemplo também estão falando de pessoas. Eu tenho uma amiga que eu acho que a gente tem conversa com a gente. Como que é? É uma amiga que a gente não vai no mergulho, a gente não faz grupo, todas as vezes que a gente vai conversar, fica horas e a gente só fala de sentimentos, dos nossos filhos, das nossas, às vezes, das nossas reações, das nossas frases, aquilo que a gente sentiu, como nós reagimos, aí a gente faz um paralelo assim, olha, tal situação eu agi assim, aí eu senti mal, mas você conseguiu, nunca eu para uma terceira pessoa, eu assim. Sim. Então, esse ele já está mais no caminho. Já está mais no caminho, porque fala de sentimento, de emoções, tenta mostrar que foi uma emoção boa, porque aí você já começa a analisar. Eu percebi que eu não devia ter feito isso ou aquilo. Já está num caminho diferente do que foi colocado aqui. Mas, por exemplo, o que nós fazemos aqui, essa conversa que nós tivemos, é edificante? Nós falamos de alguém? Não. Você fala uma coisa cultural, você descodificar, por aí. Os filósofos da vida. Isso. Então, na verdade, nós estamos tentando decodificar valores, princípios, a parte moral da ideia. Né? É isso que nós estamos fazendo aqui. E por isso que é mais edificante, porque não entra nada pessoal. Cada um começa a interpretar da sua forma, a analisar e reorganizar o pensamento. E esse é o objetivo de uma conversa edificante. Por exemplo, fazer um trabalho, não sei se alguém de vocês fazem, mas juntar um grupo de pessoas para ler um livro e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, em casa, com 4, 5 amigos, é edificante. Então, se cria um hábito de encontro edificante. Com pessoas que estão a fim de evoluir. Então, eu ia falar isso. Não dá para você ter uma conversa com todo mundo. Não, claro que não. As pessoas, você tem uma conversa. Claro. Você conta piada. Sim, outras. Não dá mesmo. Mas que a gente tem que ter esse núcleo, tem. É importante ter. Eu convido vocês a montarem um grupo, cada um com seus amigos e topa ler um livro assim, conversar sobre ele. Façam isso. Vocês vão ver como vai ser bom. Oi? O teu Você discute aquela cidade que você está montando. Lindo isso. Sim, tá virada para cima e não para baixo. Né? É perfeito também. Do prefeito, do governador daquela cidade, isso mesmo. Bom, então, para terminar,
Lembrando que nós já estamos no último capítulo, só vou ler uma frase aqui, desse aqui, ó. Conquista, porque aí fala de conquista de si mesmo. O ego é produção do estado de consciência, portanto, transitório e impermanente. Então, como nós temos o nosso ego muito grande, muito gigante, porque a gente se acha, né? A gente pensa que é o dono do pedaço. Então, quando eu estou, eu sei que é transitório. E o meu ego tem que cair. Ele tem que diminuir de força. Então, lembre-se que tudo que a gente faz que não é edificante, se eu tomar consciência, ele vai ser transitório. Se eu não tomar consciência, vai se tornar um vício. E ponto. Ou eu cresço, ou eu estaciono. E assim caminha a humanidade. Obrigado.